Olá, você, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso Band News no meio do dia, Thaís Dias. É isso, boa tarde para você, Nelson, boa tarde a todos que nos acompanham por aqui. É sempre muito bom contar com a sua companhia e, lógico, levar para você o que é notícia no Brasil e no mundo. Thaís, o Banco Central divulgou hoje a ata do Copom sobre a reunião da semana passada, quando a taxa de juros foi mantida em 13,75% ao ano. Nela, o comitê responde, em parte, aos ataques que vem sofrendo, mostrando preocupação com a inflação de longo prazo. Por isso, o documento reforça o compromisso com as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e reitera, viu, Thaís, que vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento delas. O Copom também reforçou a ameaça fiscal, citando elevadas incertezas. Para o Comitê de Política Monetária do Banco Central, estímulos de demanda devem ser avaliados considerando o estágio do ciclo econômico e o grau de ociosidade na economia. Exatamente, para repercutir essa ata do Copom, a gente vai conversar agora e vai tratar também de outros assuntos relevantes da economia com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem eu já desejo uma boa tarde e agradeço a participação por aqui. Boa tarde, Thaís. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, ministro. Thaís, pode começar. Eu já começo perguntando exatamente sobre essas incertezas, que vem gerando uma instabilidade muito grande e vem gerando críticas também por parte do governo. Ontem, durante a posse de Aloysio Mercadante no BNDES, o presidente Lula foi muito contundente, mais uma vez, ao falar da taxa de juros. Mas, por outro lado, a gente tem essa suposta isenção por parte do Banco Central para a tomada de decisão. Como é que você avalia, ministro, essas críticas, até agora muito duras, não só do próprio presidente, mas também do ministro da Fazenda? Olha, do presidente eu acho totalmente incompreensíveis, porque o presidente Lula já exerceu o poder por 2 mandatos, conviveu com o Banco Central, que ele concedeu autonomia operacional na prática, e, portanto, ele deveria saber, ao contrário do que ele diz, que presidente da República não fala sobre taxa de juros em canto nenhum do mundo, porque ele pode dar a impressão de querer interferir na política monetária. Isso gera um efeito exatamente o contrário do que ele poderia pretender, porque a incerteza pode pressionar a taxa de câmbio, como a gente viu ontem, pode gerar fuga de capitais, pode empinar, como se diz no mercado, a taxa de juros futuro. Portanto, a dívida pública vai pagar mais, e a sociedade brasileira, quem depende de crédito, vai pagar mais também. Certo? Portanto, é totalmente incompreensível e fora do padrão que se espera de um presidente responsável. Eu não conheço outra situação, a não ser em casos extremos, como o da Turquia recentemente, que tenha visto um chefe de governo fazendo as declarações que o presidente falou. E a experiência mostra que ações desse tipo geram pressões inflacionárias, ao contrário do que se espera, ou seja, reduzir a taxa de juros. Olha, vamos dar 2 exemplos recentes no mundo. O primeiro é aqui o nosso vizinho, a Argentina. A Argentina está há várias décadas com esse tipo de atitude por parte de governos peronistas. E o que eles colheram? Colheram mais inflação e menos crescimento. E mais recentemente ainda o caso da Turquia, quando o presidente Erdogan forçou o Banco Central do país, destruindo a sua independência, a baixar a taxa de juros. O que aconteceu? A inflação chegou perto de 100% na Turquia, agora que amainou um pouco, caiu para pouco mais de 60%. Então, resumindo, pressões desse tipo podem gerar efeitos exatamente contrários ao que pretende o chefe do governo. Por outro lado, é lícito imaginar ou especular, que o presidente esteja, como já disseram alguns analistas, esteja planejando buscar um bode expiatório para o não cumprimento de suas palestras, de suas promessas de crescimento na economia. A gente sabe que o presidente tem dado demonstrações que a simples chegada dele ao poder já produziria uma transformação na economia, recuperando o ritmo que prevaleceu na época que ele era presidente da República, em um contexto completamente diferente. E aí, como é que vai responder para os eleitores? Busca culpar alguém pelas promessas não terem sido cumpridas. E esse alguém seria o presidente do Banco Central.
E acho que essa sua explanação foi perfeita em relação ao entendimento, né? Por que as taxas de juros estão altas, estão elevadas. Mas ela é uma equação, né? Há algo que faça com que a taxa possa cair, ou seja, algo que o presidente ou a economia possa, que o ministro da Fazenda possam exercer a ponto de fazer com que a taxa caia, que a inflação não suba, ou seja, o que precisa ser feito? Olha, Nelson, basicamente não é o que precisa ser feito, é o que precisa acontecer, né? Ou seja, se a inflação começar a desacelerar de acordo com o que espera o Banco Central, as pressões de expansão de gasto que tem caracterizado esse governo desde a posse do presidente Lula começarem a mudar de direção, né, para um sentido de responsabilidade fiscal, tudo isso leva à mudança do quadro em favor de maior confiança na responsabilidade fiscal do governo, na condução dos negócios do país e assim por diante. Mas eu diria que desaceleração da inflação seria um sinal muito importante. E, claro, deixa-me repetir, a mudança do discurso de expansão fiscal. O ministro da Fazenda está fazendo um grande esforço, né, para mostrar que seu plano é de responsabilidade fiscal. Ele fez um conjunto de mudanças, né, que podem ter gerado uma redução de 1 ponto de percentagem do PIB no gasto público, né? Eu acho que isso é uma atitude bem-vinda. Mas o que o Banco Central está observando, como todos os observadores da cena nacional, é o discurso do governo em geral e do próprio presidente. O presidente, com quem ele se reúne, ele promete aumento de gasto, ora com reequipamento das Forças Armadas, ora com expansão da ação na saúde, da educação e até no exterior, né? A visita dele a Buenos Aires, ele declarou que o Brasil precisa ser generoso com os seus vizinhos. Eu não sei se o Brasil está em condições, diante da grave situação fiscal, de ser generoso com os seus vizinhos, né? Por mais que gostemos dos argentinos, por mais que partilhemos da dificuldade dos hermanos, né, o Brasil não tem condições de estar socorrendo todo mundo, né? Muito menos financiando gastos locais para a construção desse viaduto, desse gasoduto que vai dos Campos de Vaca Muerta até Buenos Aires, né? Claro, o BNDES tem um papel muito importante a desempenhar no financiamento das exportações. Isso é perfeito, desde que tenha recursos para isso, né? Não tenha que valer de uma expansão inadequada de transferência do Tesouro para o BNDES. Tudo isso está dentro do jogo, né? Todos os países que têm alguma importância no comércio exterior têm seus bancos que financiam as exportações. Ministro, dada todas as expectativas, né, agora, com essa mudança de governo, dado o cenário atual de ainda muita insegurança, tanto aqui quanto de forma externa, a gente vê grandes economias, né, também em momentos de recessão ou mesmo em momento com sinal de alerta, a gente vê o embate, né, travado, que a gente mencionou agora há pouco, entre o governo federal e o Banco Central, a presidência específica do Banco Central. Agora, o ministro da Fazenda recuou um pouco, fala de uma ata um pouco mais amigável, foi essa expressão usada por ele ao tratar dessa questão, falou que foi mais analítica. O senhor acredita que é um momento de trégua, que o governo precisa, de fato, tentar estabelecer uma linha de diálogo mais próxima até para que a economia saia ganhando nesse sentido, de fato, de ser colocado à prova a necessidade de apaziguar os ânimos para tocar o barco daqui para frente? Olha, excelente questão, viu, Thaís? Certamente, não é? O Brasil não pode conviver com esse tipo de embate entre o presidente da República e o Banco Central. Alguém terá que dizer, olha, o Lula próprio percebe que isso é um discurso contraproducente, contra os interesses do próprio governo, gerador de incertezas na economia. E incertezas impactam decisões de consumo, decisões de investimento, pode gerar fuga de capitais. Portanto, eu acho que é hora de uma trégua, né? Até porque, na minha avaliação, dificilmente o presidente do Banco Central vai ceder a essas pressões. É claro, você não pode fazer previsões de decisões que são de cunho
exclusivamente profissional, mas é uma pergunta que já está sendo feita em diversos ambientes no Brasil. Será que o Roberto Campos Neto vai resistir a esse tipo de ataque sem qualquer sentido, sem qualquer justificativa, né? Ou vai pedir demissão? Né? Eu acredito que ele vai resistir. Eu acredito, por várias razões, duas pelo menos. A primeira delas é que o Campos é o primeiro presidente do Banco Central independente do Brasil. Então ele tem uma missão de deixar um legado para a consolidação desse avanço institucional. E como a gente sabe, Banco Central Independente não é uma bobagem em canto nenhum do mundo, né? Não à toa, todos os países ricos têm leis atribuindo a independência formal aos seus bancos centrais. Na União Europeia e na zona do euro particularmente, ninguém pode aderir à nova moeda, né, o euro, sem a lei de autonomia operacional do Banco Central. Tá certo? Então, eu acho que o presidente tem que levar tudo isso em conta. E para a economia brasileira, o melhor é a redução de incertezas, é a tranquilidade, é espaço para pessoas trabalharem, é espaço para pessoas avaliarem risco, é espaço para ver consumo e investimento, é espaço para evitar a continuidade da ampliação da taxa de juros futura. Ministro, para encerrar, eu tenho que tocar nesse assunto da reforma tributária, que também, segundo o governo, a intenção do governo é que ela seja aprovada agora ainda no primeiro semestre, né? E a gente tem o início de um ano legislativo que, com pessoas novas, diferentes, uma manutenção de outras tantas que já estavam discutindo esse assunto. O senhor acha que o tempo é suficiente para esse tipo de discussão? Haverá de ter mais tempo ou isso já está sedimentado? Vamos partir logo para essa aprovação porque o Brasil não aguenta mais. Eu gostei desse final. Olha, Nelson, na verdade nunca foi tão viável aprovar uma reforma tributária do consumo, que é o que nós estamos falando. Não estamos falando em reforma tributária do imposto de renda, do patrimônio, mas do consumo, que é onde se localiza o caos, o manicômio, como se diz, tributário do Brasil. São 5 tributos absolutamente irracionais, 3 no governo federal, o IPI, o PIS, a COFINS, um no governo estadual, nos governos estaduais, que é o ICMS, e um nos governos municipais, que é o ISS, né? Eu acho que houve um amadurecimento muito grande da sociedade e do próprio setor público estadual em relação à necessidade dessa reforma. Por quê? Os estados sempre foram a coalizão de veto contra uma reforma tributária do consumo, porque eles não gostariam de renunciar ao uso do ICMS como instrumento de atração de investimento. Sucede que 2 razões vieram se superpor a essa situação. A primeira é a percepção de que o ICMS é um tributo condenado. Ele é tão irracional, tão cheio de complicações, que ele começa a prejudicar os próprios estados. E como há uma mudança estrutural na economia, cada vez mais de serviços, cada vez menos de bens, e o ICMS é sobre bens, a base tributária do ICMS tende a diminuir. Em segundo lugar, não é? Eu acho que a confusão é tão grande que o ICMS, que é hoje o principal foco de ineficiência da economia brasileira, começa a conspirar contra os próprios estados. Então, pela primeira vez na história, desde a reforma tributária de 1965, e eu acompanhei todas as tentativas de mudança e participei de algumas delas no governo, em grupos de trabalho, nunca houve um consenso tão amplo entre os governadores sobre a necessidade da reforma, a percepção de que todos tendem a ganhar, o Brasil, a economia e os próprios estados. E no Congresso está mais do que maduro, não é? Sobretudo a PEC 45, que se baseia num projeto espetacular, o melhor nesse campo, preparado sob a liderança do Bernard Api, não é? O economista Bernard Api, que agora é o secretário encarregado no Ministério da Fazenda de conduzir, né, as negociações, o acompanhamento. A escolha do Bernard Api foi um nota 10 do ministro Fernando Haddad. Eu acho que criaram essas condições para aprovação. Isso já foi debatido, eu mesmo compareci à comissão para discutir o assunto,
já tem relatório, o relator conhece o assunto, é o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, né? É só uma questão agora de articular, não é? Qual é o caminho? Vamos começar pela PEC 110 do Senado ou pela PEC 45? Eu acho que a tendência é começar pela PEC 45, porque ela das duas ela é a melhor, é a mais estudada, é a mais, vamos dizer, cheia de melhorias institucionais para tornar a tributação do consumo brasileiro racional na linha do que existe de melhor no mundo, né? O projeto do API incorporou as melhores experiências de imposto sobre valor agregado no mundo. São 160 países que o adotam. Portanto, está pronto para acontecer. E eu acho que a aposta do governo parece fazer sentido, de conseguir a aprovação desse projeto na Câmara, ainda no primeiro semestre, e no segundo semestre no Senado. E o impacto será muito favorável para a economia e para as expectativas. Alguns estudos mostram que, uma vez totalmente implementada, essa reforma aumentará em 20% o potencial de crescimento da economia brasileira. E aí os juros caem. Ah, sim, com certeza. Porque a economia vai crescer mais, as pressões inflacionárias são menores, porque com a expansão do mercado, você pode até expandir, vamos dizer, os salários, a renda, que não gera pressão inflacionária. Diz assim. Ex-ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado. Um abraço. Um abraço para vocês todos. Um abraço, senhora.